Oi, galera, tudo bem? Então, estamos aqui de novo para mais uma aula da nossa Crisma, né? Para aprender mais um assunto novo, legal. Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, também sobre as virtudes e os frutos do Espírito Santo, né? Então, vamos começar bem, vamos começar rezando? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, galera. Hoje, né, como eu falei, então nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo de uma forma especial, né? O que significa isso? O que é isso, né? Olha só, a vida moral dos cristãos ela é sustentada pelos dons do Espírito Santo, né? Então a gente começa a ver isso, né? Lá no o catecismo fala isso no parágrafo 18, 30 e 18, 31, tá? 18, 30, 18, 31. A nossa vida moral ela é sustentada pelos dons do Espírito Santo, né? O que são os dons do Espírito Santo? Eles são disposições permanentes que vão tornar o homem dócil para seguir os impulsos do Espírito Santo, né? Ao invés de eu seguir só os meus impulsos, eu vou seguir os impulsos do Espírito Santo na minha vida. Lembra que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós, né? Com o nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo, né? Os 7 dons do Espírito Santo, né? Quais são eles? Né? Então, falando da ordem assim, do maior para o menor, seria sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Repete aí comigo. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Vamos de novo? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, né? Então, esses são os 7 dons do Espírito Santo. Bom, os 7 dons do Espírito Santo, né, pertencem a Jesus com toda a sua plenitude. Eles vão completar e vão levar à perfeição as virtudes, né, de quem recebe esses dons. É, Através desses dons do Espírito Santo, né, nós podemos então nos tornar pessoas dóceis para obedecer às inspirações divinas na nossa vida. Lá no Salmo 143, versículo 10, fala assim: que o teu bom espírito me conduza por uma terra aplanada. Né? Olha que bonito esse versículo bíblico, né? Lá do Salmo 143, versículo 10. Que o teu bom espírito me conduza por uma terra aplanada. E a gente tem também na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 17, fala assim: todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus, filhos e, portanto, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Olha que bonito isso, né? Bom, antes da gente falar propriamente assim dos dons do Espírito Santo, nós vamos falar sobre as virtudes. Por quê? Né? O que é uma virtude?
Virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Olha só, uma disposição habitual significa é um hábito, né, firme para fazer o bem, ser bom, fazer atos de bondade, fazer o bem. A virtude, ela permite a pessoa não só praticar atos bons, né? Porque tem gente que pratica atos bons até com outros interesses, sem ser a bondade em si, sem ser com pureza, né? Sei lá, um político em época de campanha, ele faz atos bons, mas visando uma outra coisa, né? Visando o povo achar que ele é bonzinho para votar nele, né? Mas você vê no dia a dia, ele não faz nada. Tem muito político, tem eleição de 4 em 4 anos, tem muito político que passa 3 anos sem fazer nenhum ato de bondade. Aí fica um ano fazendo ato de bondade, né? Mas porque está visando a eleição. Só para dar um exemplo assim, né? Nós também muitas vezes fazemos atos de bondade por interesse, qualquer interesse que seja. Então, a virtude, ela não só é praticar atos bons, mas é dar o melhor de si. É eu fazer um ato bom, dando o melhor de mim, fazendo o melhor que eu posso, né? Então, assim, com todas as suas forças, a pessoa virtuosa vai ter uma tendência a ser boa, né? Vai ter uma tendência ao bem, à bondade. Essa pessoa virtuosa, ela vai procurar sempre o bem e ela vai escolher o bem na prática quando ela tiver a opção de escolha, né? Então, isso é virtude, né? Essa disposição habitual e firme para fazer o bem. E qual que é o objetivo da vida virtuosa? Por que eu vou ser uma pessoa virtuosa? O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Nós somos criados assim, viu? Lá no início da Bíblia, no Gênesis, fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E através do pecado, a gente então vai perdendo essa semelhança com Deus, porque Deus não peca e nós pecamos. Então, o pecado é o que nos afasta dessa semelhança em Deus. Se nós somos templos do Espírito Santo, nós deixamos de ser quando a gente peca. O pecado nos afasta da graça de Deus, o pecado nos afasta de Deus, né? Então, o objetivo de se procurar uma vida virtuosa é voltar a ser semelhante a Deus, porque nós somos feitos para isso. As virtudes, elas são divididas em dois tipos de virtudes, em dois grupos. As virtudes humanas ou cardeais e as virtudes teologais. Humanas e teologais, né? Humanas também chamada de cardeais e virtudes teologais. Então, tem uma passagem bíblica que está lá na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 fala assim, ó: além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Né? Então é um conselho aí para a gente, né? Filipenses 4:8. O catecismo, ele vai falar assim, que as virtudes humanas, elas são disposições estáveis da nossa inteligência e da nossa vontade, que vão regular os nossos atos, vão ordenar as nossas paixões e vão nos guiar segundo a razão e a fé. Essas são as virtudes humanas. As virtudes morais, elas crescem pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço, né? A graça divina que vai purificar e elevar, né? Então, o nosso esforço é fundamental. Nem sempre eu vou conseguir ser uma pessoa virtuosa, mas eu estou me esforçando para isso, né? Então, a gente tem que olhar muito por aí. E o catecismo ainda fala que as virtudes teologais, elas vão dispor os cristãos a viver numa relação com a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, vai ter Deus por origem, motivo e objeto. Então, Deus conhecido pela fé, esperado e amado por causa de si mesmo. Certo? Então,
a gente vê aí um pouquinho, né, de cada uma das virtudes, né, humanas e teologais. Bom, vamos agora ver quais são elas, né? Nós temos 4 virtudes humanas, nós temos 3 virtudes teologais. São 7 virtudes ao todo, né, nesse conjunto aí. Então vamos falar primeiro das 4 virtudes humanas. Quais são elas? Temperança, prudência, justiça e fortaleza. 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 Oh, yeah. Bom, vamos entender o que é cada uma delas, né? Vou começar pela prudência. A prudência, ela dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo, né? Ser uma pessoa prudente, quando a gente fala isso, todo mundo já tem uma ideia, né? Justiça, ela consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Ser uma pessoa justa. Então eu vou dar a Deus o que é devido a Deus, eu vou dar ao meu próximo o que é devido ao meu próximo. Isso é a virtude da justiça. A fortaleza, ela vai garantir nas dificuldades a firmeza e a constância na busca do bem, né? Fortaleza vem de força. E por fim a temperança, que talvez é a palavra mais diferente aí para vocês, né? Que talvez não conheçam, né? Temperança vem de tempero, tá? Quando você tempera uma comida, né? Então temperança vem daí. Significa equilíbrio. Então, olha só, a temperança, ela modera a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Né? Então, é ser uma pessoa equilibrada, né? Viver com equilíbrio as coisas, né? Temperar a nossa vida. Né? Se você coloca sal demais, a comida fica ruim. Se você coloca sal de menos, fica ruim também. Então, tem que ser o sal na medida certa para dar o gosto para a comida. Então, temperança é isso, é o tempero certo para as coisas. E as 3 virtudes teologais agora, elas são quais? Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Essa caridade não é a caridade, talvez, como a gente pensa, na caridade de apenas isso, né? De ajudar o próximo. Em algumas traduções, essa caridade é traduzida por amor também, né? A palavra ágape, HP, né? Que vem lá do grego. Essa palavra, então, ela é um amor caridoso, talvez fosse a melhor tradução. Então, olha só, o que é a fé? Pela fé, nós cremos em Deus e em tudo que Ele nos revelou e que a Santa Igreja nos propõe para crer. Isso é uma virtude, a virtude da fé. Depois, a esperança. A virtude da esperança, nós desejamos e aguardamos de Deus, né, com uma confiança firme, a vida eterna e as graças para merecê-la. Será que nós merecemos? Então, essa é a virtude da esperança. E por fim, a virtude da caridade. A gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Então, a caridade, como diz a palavra de Deus, lá em Colossenses 3,14, é o vínculo da perfeição. A caridade é o vínculo da perfeição e a forma de todas as virtudes, né? Então, com isso, a gente falou sobre as virtudes. Agora vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, né? Primeiro, o que é dom? No conceito assim do catecismo, dom é uma moção constante recebida de Deus que nos torna fácil e suave a prática das virtudes sobrenaturais. Viu por que a gente viu virtude primeiro? Porque senão a gente nem entende o conceito de dom. Dom é uma moção, moção é um movimento, tá? Então só, dom é um movimento constante que a gente recebe de Deus que vai tornar mais fácil e mais suave a prática dessas virtudes. Então, olha só, o dom é para ajudar a gente a praticar virtude, né? Sem querer praticar virtude, o dom não serve para nada. E na sua crisma você vai receber os 7 dons do Espírito Santo, né? Pelas mãos do bispo, que representa um dos 12 apóstolos. Então, que é um sucessor natural dos 12 apóstolos. Então, a gente recebe os dons para
gente ter uma suavidade, uma facilidade para a gente poder praticar as virtudes. Bom, lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, fala assim: sobre ele pousará o espírito de Javé, espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Javé. Então é uma passagem onde se inspira, né, esses 7 dons do Espírito Santo. Quais são os 7 dons mesmo? Vamos ver se você lembra. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então quais são eles? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Mais uma vez, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Agora, vamos entender o que é cada um. Numa escalada, nós vamos pegar dos 7 dons, começando do mais simples até chegar no último deles. Então, qual que é o mais simples? É o temor de Deus. É o primeiro dos dons. O que é o dom do temor de Deus? Não é temor de medo, não, tá? O temor de Deus é um temor de respeito, de reverência. É o receio constante de desagradar a Deus. Então, através do dom do temor de Deus, a gente foge de todo o pecado, dos graves, né, dos mortais, mas também até dos veniais, porque a gente não quer desgostar o nosso Senhor, né? Ó, vou dar um exemplo aqui, né? Sua mãe vira para você e fala assim, domingão, assim, né? Tô gravando esse vídeo aqui num domingo. Aí sua mãe, domingão, assim, vira para você e fala, ó, eu vou sair agora, vou para casa da sua avó, você vai lavar a louça, lava a louça. Aí você, nossa, lavar a louça domingo, que chato, né? Aí, olha só, você não tem às vezes vontade nenhuma de lavar a louça, mas olha só, às vezes você vai lá lavar porque sua mãe pediu. Então, assim, para não dar um desgosto para sua mãe, né? Você vai lá por um respeito à sua mãe, você vai lá e lava a louça, né? Então, o temor de Deus seria isso, só que com o nosso Deus, né? A pessoa que tem o temor de Deus, ela vai ter respeito, reverência. Por exemplo, quando entra na igreja, então vai lá, faz uma genuflexão, encosta o joelho direito no chão, uma inclinação profunda quando passa diante do altar, né? Faz o sinal da cruz, sei lá, quando passa na porta da igreja, na rua. Tem um respeito, sei lá, de tentar fazer um silêncio dentro da casa de Deus, que é a igreja, né? Temor de Deus, então, é um respeito, uma reverência profunda por Deus. Você vai numa adoração ao Santíssimo, você ajoelha o máximo de tempo que você consegue, às vezes até um pouquinho além do que você consegue, né? Senta direitinho, é um respeito profundo. Esse é o dom do temor de Deus, beleza? Vamos falar agora do segundo dom. Nós estamos na escadinha. Começa com o temor de Deus, é o primeiro, né? A gente começa respeitando, para depois pular para a piedade. Piedade não é dó, tá? Piedade é uma atitude de amor para com o Pai do céu. O que é piedade? É uma disposição religiosa que nos faz cumprir com prontidão e fervor nossas obrigações para com Deus. Então, o dom da piedade é um fervor religioso. Não é só você fazer com respeito, mas com uma vontade de agradar a Deus. Então, a piedade também é a busca da santidade pela graça de Deus, principalmente através dos sacramentos, né, das devoções e da oração. Uma pessoa piedosa, ela reza todo dia. Uma pessoa piedosa, ela vai buscar os sacramentos, né? Comunhão, missa, eucaristia, todos os sacramentos, né? Uma pessoa piedosa, ela vai buscar ser santa cada dia mais. Então, quem recebe o dom da piedade vai passar a ter um relacionamento mais santo com as outras pessoas e com o mundo em geral, né? Sem jamais abandonar as práticas religiosas. Isso é o dom da piedade, deu para entender? Vamos para o terceiro, né? Então, começamos o temor de Deus, pulamos para a piedade, a gente chega no conselho, né? Abrindo um parênteses aqui, a gente às vezes acha que dons do Espírito Santo é aquilo que parte de mim para os outros. Dom do Espírito Santo é aquilo que parte de Deus para mim. Então, por exemplo, dom do conselho não é eu aconselhar os outros, não, tá? A gente tem que ter esse discernimento aí. O que é o dom do conselho?
A gente poderia, numa frase, falar assim, ó, é ter o estilo de Deus. Ter o estilo de Deus. O que é o dom do conselho? Ele vai nos ensinar qual que é o melhor partido que a gente deve tomar para a nossa santificação, né? E o que mais contribui para a glória de Deus. Então, aquilo que a gente faz para quê? Para a glória de Deus, né? Então, eu estou aqui dando uma aula de crisma, né? Agora online, né? Por causa do momento que a gente atravessa no mundo, né? E também para ajudar as pessoas que às vezes não participaram, quem sabe, né? Deixando no meu canal do YouTube, né? Quem não participou direito da sua catequese e agora quer, né, entender melhor as coisas de Deus, pode ser também o caso de alguém. Então, olha só, o conselho, né? Qual isso contribui para a glória de Deus? Então, é um conselho de Deus para mim. Então, vou fazer, né? Vou fazer, né? Eu vou servir a Deus no encontro, numa barraquinha, na missa. Por quê? Porque isso contribui para a glória de Deus. E também é o melhor partido para a minha santificação. O conselho ele ainda vai permitir ao cristão tomar decisões oportunas sem a fadiga e sem insegurança. A gente é inseguro para tomar decisões. Então, olha só, o dom do conselho. Deus vai me dar o conselho para eu saber tomar a melhor decisão. Você tem duas propostas de emprego, qual a melhor? Então você reza. E ó, Deus vai te dar o dom do conselho. Né? Muitas vezes esse dom do conselho não é claro assim, Deus não vem com a voz e fala, ó, escolhe o um, não o dois. Não, não é assim. Mas olha só, a partir do momento que você reza tudo, o dom do conselho, então você vai escolher e aquela escolha saiba que foi iluminada pelo Espírito Santo através do dom do conselho. Né? Então, esse é o dom do conselho. Vamos agora para o dom da fortaleza, né? Já estamos subindo mais ainda a nossa escadinha, né? Então, ó, temor de Deus, depois fomos para piedade, aí subimos mais um degrau na escadinha e fomos para o conselho. Agora o quarto degrau na nossa escadinha é a fortaleza. A fortaleza ela está mais em resistir do que em atacar. Né? Então, né, o bom cristão não é aquele que fica atacando os outros, né, falando mal dos outros. O dom da fortaleza é a resistir. Por exemplo, resistir às tentações. O dom da fortaleza te ajuda, me ajuda, nos ajuda a resistir às tentações. Nós somos tentados o tempo todo a fazer coisa errada. Com o dom da fortaleza, nós vamos conseguir resistir pelo menos um pouco mais, né, do que a gente poderia resistir. Então, o dom da fortaleza, ele vai nos sustentar em todos os perigos, nos temores, nas tentações. E esse dom da fortaleza, ele vai fazer com que a gente triunfe em todas as dificuldades, que a gente seja vitorioso nas nossas dificuldades, né? Principalmente as dificuldades que se opõem à nossa salvação. Né? Então, é o dom da fortaleza para a gente ser forte, para continuar no caminho da salvação, para a gente poder ir para o céu. Né? Então, o dom da fortaleza também é chamado de dom da coragem, porque para ser forte precisa ser corajoso. Então, beleza. Agora, faltam 3 dons, né? Então, agora o quinto dos 7 dons é o dom do entendimento, também chamado dom da inteligência. Entendimento ou inteligência, é a mesma coisa, tá? Tanto faz chamar de um ou de outro, né? O que é esse dom do entendimento ou da inteligência? Ele nos faz compreender as coisas de Deus. Ó, entendimento, entender as coisas de Deus. Você está tendo aí um monte de aula de crisma, sacramento, mandamento, dogmas da fé, missa, ano litúrgico, mais um monte de coisa que a gente está vendo aí. Então, olha só, com o dom da inteligência ou do entendimento, você entende essas coisas, você compreende as coisas de Deus. É uma inteligência espiritual para as coisas de Deus. O dom do entendimento, ele nos faz conhecer as verdades reveladas, né? E nos convence profundamente delas. Você vai parar de ficar duvidando das coisas de Deus. É o dom do entendimento. Né? Quando a gente tem dúvida demais, fica duvidando, fica colocando tudo em dúvida as coisas de Deus, então está faltando o dom do entendimento. O dom do entendimento é aquele que acolhe a revelação de Deus e essa pessoa que acolhe a revelação de Deus nunca mais pode ser a mesma pessoa. A partir do momento que a gente acolhe a revelação de Deus, a gente é outra pessoa. Esse é o dom do entendimento ou da inteligência. Sexto dom, ciência. A ciência, ela nos ajuda a ver as coisas grandes e as pequenas
e ver que todas as coisas nos levam a Deus. Você olha o universo, você vê Deus. Você olha os grãozinhos de areia da praia, você vê Deus. A gente vê Deus em coisas grandes e em coisas pequenas. O nosso organismo que funciona tão bem, olha que coisa mais de Deus. Né? As coisas grandes, as coisas pequenas, né? Tudo nos leva a Deus. Né? Pessoas cheias do dom de Deus, sei lá, São Francisco de Assis, ele tinha o dom da ciência, talvez no grau mais elevado. Ele olhava para a árvore e falava: "Ô, minha irmã árvore", né? Olha só, ele conseguia ver Deus na árvore. Você consegue ver Deus na árvore? Eu não sei se eu consigo, né? São Francisco conseguia. Olha que bonito, né? São Francisco, ele olhava para o sol e falava: "Ô, meu irmão sol", porque ele via Deus no sol. Ele olhava para a formiga e falava: "Minha irmã formiga", porque ele via Deus na formiga. Ele olhava para a morte e falava: "Ô, minha irmã morte", porque ele via Deus na morte que levava ele para Deus. Você vê, São Francisco talvez um dos caras que mais viveu o dom da ciência na sua vida. O dom da ciência, ele nos mostra o nada das coisas criadas. Mostra também as nossas obrigações e qual é o caminho mais seguro para a gente chegar ao céu. O dom da ciência também é chamado de dom do conhecimento. Ciência ou conhecimento. É o dom de conhecer as coisas de Deus. Né? De ver coisas grandes e pequenas. De ver que todas as coisas nos levam a Deus. Como São Paulo também, que era cheio do dom da ciência, que falava: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, dom da ciência. E por fim, o último dos 7 dons, o dom da sabedoria. Sabedoria vem de sabor. Né? No grego, saber e sabor têm o mesmo radical, tem o mesmo sentido. Né? Então, o que é o dom da sabedoria? Né? Tem o dom da sabedoria quem sabe saborear as coisas de Deus. Olha só que bonito. Muita gente vai na missa só por causa do dom do temor de Deus, por um respeito, né? Porque eu tenho que ir, porque senão eu posso ir para o inferno. Né? Tem gente que vai na missa e saboreia a missa, dom da sabedoria. Saboreia cada momento, vive a missa em cada momento. No ato penitencial, vive ali o perdão de Deus na sua essência. Cada momento da missa vai vivendo ali em toda a essência. Isso é o dom da sabedoria. Né? Então, sabedoria vem de sabor, de saborear. O dom da sabedoria nos faz conhecer claramente o nosso fim e os meios de o alcançarmos. Então, esse é o dom da sabedoria. E para terminar, vem os frutos do Espírito Santo. Então, falamos de virtudes, falamos de dons e agora terminamos com os frutos. O que são os frutos do Espírito Santo no conceito do catecismo? São perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. Então, olha só, são perfeições formadas em nós pelo Espírito Santo, né, como uma pontinha, né, daquele iceberg da vida eterna para a gente viver. Né? Então, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, a gente pode ver lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. A tradição da igreja vai enumerar 12 frutos do Espírito Santo, né? Um pouquinho mais do que a gente tem lá em Gálatas. Quais são esses 12 frutos? Caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Né? Vamos falar de cada um aqui rapidinho. Alguns não precisa nem falar muito, porque o próprio nome já diz, né? A caridade, né? É o amor ao próximo, né? Então não precisa nem falar dele, é um fruto. A gente tem que lembrar que fruto, né? Só abrindo um parêntese aqui, uma árvore, quando dá o fruto é a última coisa da árvore, né? A árvore é plantada, cresce, raiz, caule, folha, flor e, por último, fruto. Tem árvore que nem dá fruto. E a árvore que dá o fruto é o produto final. Uma jabuticabeira, você planta, é por causa do fruto, da jabuticaba, né? Então, o fruto, né, nosso, humano, na nossa vida, né? Quando eu busco uma vida de virtude, com a ajuda dos dons do Espírito Santo, eu vou dar frutos. Olha que bonito as 3 coisas se entrelaçando, né? Eu quero ser uma pessoa virtuosa. Para isso eu conto com a ajuda dos dons do Espírito Santo. E aí eu vou dar frutos. Então, olha só, caridade.
Uma pessoa que vive junto do Espírito Santo, ela vai dar esses 12 frutos, ou pelo menos alguns deles. O pior de tudo é quando a gente olha para os 12 e fala, eu não tenho nenhum. Então quer dizer, será que eu estou tão longe de Deus assim? Então caridade é amor ao próximo. Eu estou amando o próximo? É um fruto. Alegria, né? Então olha só, a pessoa que está próxima do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, ela vai ser uma pessoa alegre. Paz, vai ser uma pessoa cheia de paz, a serenidade de espírito que é a paz, né? Vai ser uma pessoa paciente, né? Vai perder a paciência muito raramente, né? Então, a paciência é a conformidade assim, em suportar os males ou os incômodos sem se queixar, né? Isso é paciência, né? Ser calmo, né? Longanimidade, né? O que é longanimidade? É uma firmeza de ânimo, coragem, né? Então, também é um fruto, é uma pessoa com firmeza de ânimo, uma pessoa corajosa espiritualmente. Depois vem a bondade, é um fruto também, vai ser uma pessoa boa, você vai fazer atos de bondade se você tem o Espírito Santo. Depois vem a benignidade, né? Que é a pessoa que se compraz em fazer o bem. É uma pessoa afetuosa, bondosa, complacente, agradável, suave, favorável, propício. Isso é a benignidade. Depois vem a mansidão, né? É uma índole pacífica, uma pessoa mansa. Jesus falou que ele era manso e humilde de coração. A gente até reza uma oração curta chamada jaculatória, né? Assim, Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Né? Então é suavidade nas palavras, na voz, é ser pacífico, é ser manso. Depois tem a castidade. A castidade é a virtude da pureza, é a qualidade de quem é casto, é pureza no pensamento, na palavra, na ação, né? Então é ser puro em todos os sentidos, tá? Nas palavras, nas ações e nos pensamentos também. É um fruto do Espírito Santo. Depois tem a fidelidade, é a qualidade de quem é fiel, né? Então o fiel, ele observa uma fé, né, com forma devida, né? O fiel, ele é leal, né? Ele é firme, ele é constante, ele é honesto, né? Isso tudo faz parte aí da fidelidade. É um fruto do Espírito Santo. Sem estar junto com o Espírito Santo, não vai ser fiel em sentido nenhum. Não vai ser fiel a Deus, não vai ser fiel à igreja, não vai ser fiel a amar o próximo, não vai ser fiel a ninguém nem a nada. Não vai ser fiel aos princípios, ao caráter, né? Então, fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Depois vem a modéstia, né? Modéstia é uma ausência de vaidade, de ostentação, de luxo, né? Ser modesto é ser simples, é ser moderado, né? Então pode ser modéstia no vestir, modéstia no falar, né? Modéstia no jeito de ser. Então é um fruto do Espírito Santo, ser modesto. E por fim a continência. O que é a continência? A gente sabe continência do militar, né? Mas a continência, fruto do Espírito Santo, é a abstenção de prazeres, é a moderação nas palavras, é temperança e é disposição. Você vê que os frutos também estão relacionados muitas vezes com as virtudes, né? Então, olha só, continência, né, moderar nossas palavras, abster de prazeres que nem sempre são essenciais, né? Ter a temperança, equilíbrio nas coisas que a gente faz e ter disposição para também fazer as coisas. E aí, com isso, a gente termina também os frutos. E aí, para a gente finalizar, né? Antes de finalizar, então vamos ver, ó. Os dons do Espírito Santo, eles são infusos na nossa alma por Deus e vão residir na nossa alma de forma habitual, para que a gente se torne dócil à ação de Deus em nós, né? Porque Deus vai nos levar à perfeição. Como Jesus disse, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. As virtudes, elas vão aperfeiçoar nossas ações, né, nos dando forças para a gente agir melhor. Os dons do Espírito Santo, eles vão realizar uma união íntima da caridade que nos leva direto ao bem. É Deus nos empurrando para agir bem, dando aquele empurrãozinho, né? Então essa ação divina em nós é infalível e é irresistível, né? A gente só pode perdê-la se a gente recusar, o que seria um pecado mortal, né?
dentro da nossa liberdade, a gente pode recusar a ação de Deus, a gente pode recusar tudo, mas seria um pecado grave. E para terminar esse assunto, essa nossa aula de crisma de hoje, eu vou mostrar para vocês isso aqui sobre os dons que a gente falou, o que falou Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um doutor da igreja, né? Viveu lá nos primeiros séculos do cristianismo. Então, olha o que Santo Agostinho falou. Ele falou que a gente deve prestar muita atenção, né, a essas sentenças dos dons do Espírito Santo. Nesses 7 graus, convém observar a obra septiforme do Espírito Santo descrita por Isaías 11. Mas aquele que começa, né, o Isaías 11, ele começa pelo mais alto, né, e este pelo mais baixo. Porque ali se ensina que o Filho de Deus baixará ao mais humilde. Aqui o homem do mais baixo se elevará até a semelhança de Deus. Então é Santo Agostinho que ensina para a gente essa ordem, né, dos dons do Espírito Santo. Então, aí ele fala, ó, então vem em primeiro lugar o temor, que convém aos homens humildes, de quem se diz, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, não os que sabem as coisas elevadas, mas os que temem. A segunda coisa é a piedade, que convém aos mansos, porque aquele que busca piedosamente, este honra, não repreende, não resiste, o que significa fazer-se manso. A terceira é a ciência, que convém aos que choram, aos que aprenderam porque males foram oprimidos, deste modo pedindo o bem. A quarta é a fortaleza, que convém aos que têm fome e sede, porque desejando alegria, sofrem pelos verdadeiros bens, desejando separar-se dos bens terrenos. A quinta é o conselho, e convém aos misericordiosos, porque é o único remédio para livrar-se de tantos males, perdoar a uns e dar a outros. A sexta é o entendimento, ou inteligência, e convém aos puros de coração, os quais, uma vez limpos os olhos, podem ver o que os olhos não viram. E a sétima é a sabedoria, que convém aos pacíficos, nos quais nenhum movimento é rebelde, mas todos obedecem ao Espírito. O único prêmio, que é o reino dos céus, é designado de várias maneiras. Em primeiro lugar, né, como era oportuno, está colocado o reino dos céus, que é o princípio da sabedoria perfeita. Como se dissesse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está lá no livro dos Salmos, tá? Salmo 110, versículo 10. Salmo 110, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá vendo? O dom mais simples até o último deles. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aos mansos se concede a herança do reino dos céus como testamento de um pai aos que o buscam com piedade. Aos que choram é oferecido consolo como conhecimento do que perderam e das coisas em que tomaram parte. Aos que têm fome é oferecida a saciedade, como alívio aos que trabalham em direção à salvação. Aos misericordiosos é oferecida a misericórdia, como que aos que se servem do melhor conselho, para aquilo de que deram prova lhes seja concedido. Aos puros de coração, a capacidade de ver a Deus, como os que têm olhos limpos para entender as coisas eternas. E aos pacíficos é concedida a semelhança a Deus. Todas essas coisas podem cumprir-se nessa vida, assim como cremos que se cumpriram com os apóstolos, porque aquilo que é prometido para depois dessa vida não se pode explicar com palavras. É isso que conclui então Santo Agostinho. E baseado nisso, então, a gente termina esse nosso momento, então, em que falamos das virtudes, dos dons e dos frutos do Espírito Santo. Né? Ficou claro? Deu para entender? Qualquer coisa, fala comigo. Qualquer dúvida é só perguntar, né, lá no WhatsApp ou em qualquer outro meio aí que você quiser, tá bom? Fica com Deus. Vamos terminar com uma oração? Né? Vamos rezar um glória ao Pai? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.